E nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o desembargador Antônio Soares. Ele é o mais novo integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Ele foi empossado administrativamente e nós vamos conversar com o doutor Antônio Soares aqui no nosso Jornal do Piauí. Deixa eu desejar uma ótima tarde para você, desembargador. Seja bem-vindo, senhor. Meu caro, inicialmente, a recíproca é verdadeira, é um prazer estar aqui convosco e com a população do Piauí, dado a grande audiência da TV Cidade Verde, estamos ao alcance das perguntas que queiram fazer. Muito obrigado ao senhor pela presença. Quero agradecer também a Lívia Pessoa e o Tárcio Cruz que estão aqui com a gente. Lívia, boa tarde. Boa tarde, Joelson, desembargador. Tárcio, quem está em casa nos acompanhando. Tárcio, boa tarde para você, Tárcio. Boa tarde, Joelson, Lívia, ao desembargador e especialmente a quem está em casa. Muito bem. Bom, vamos conversar com o doutor Antônio Soares. Primeiro, doutor, o senhor tem uma história dentro do judiciário no estado do Piauí. E uma larga história de conhecimento, sobretudo nas questões de família, na vara de família, na cidade de Teresina. Como é que essa experiência ajuda na construção das atividades que o senhor vai desenvolver agora no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí? Meu caro jornalista, a vida, conquanto seja uma realidade, no entanto, ela é permeada de símbolos e simbolismos. E às vezes os símbolos são mais fortes que a própria realidade. A nossa trajetória é uma trajetória comum a todos os magistrados. É uma trajetória que começa de passo a passo, iniciando-se por uma designação para juiz no interior, peregrinando pelo interior, andando pelo interior, contribuindo com a sociedade do interior, com a comunidade do interior. Isso tudo vai acumulando acervo de experiência, de vivência, não é? Dizia um filósofo alemão, Goethe, que nós não conhecemos as pessoas, se são elas que vêm a nós. Devemos nós irmos até elas a fim de saber o que entre elas se passa. E nesta caminhada magistratural, nós sempre tivemos a preocupação de algum modo, quer pelo exemplo, quer pela iniciativa, criar na juventude, no adolescente, aquela esperança de que tudo é possível se conseguir quando se tem propósito, determinação, trabalho, fé. Tudo isso a gente vai alcançando e é paulatinamente. Né? Ninguém começa grande, ele começa pequeno, começa no passo a passo. E daí tem-se momentos na vida, tem fases na vida, nesse tem sentido, o senhor reflete sobre a sua própria... Nesse momento, o senhor reflete, inclusive, sobre a própria carreira que o senhor desenvolveu. A própria carreira, exatamente. No interior, em todos os interiores onde eu estava, a primeira preocupação que eu tinha era de visitar a comunidade de modo geral, principalmente as escolas públicas, dando o meu próprio testemunho para florescer em cada uma daquelas crianças a possibilidade de saber que é possível chegar a juiz, chegar a promotor, a defensor público, enfim, a desembargador. E nessa última trajetória que nós temos, que a vida é por fase, não é? Essa última fase, que é a fase do acesso ao tribunal, na verdade, é outra corrida, lenta, devagar, paciente, resiliente, tem que ter resiliência. E tudo que nós fazemos contribui. E como você citou, na verdade, eu fui juiz da vara de família, né, me identifiquei, como qualquer área se identifica, mas teve um peso realmente importante, porque aqui mesmo um dos servidores daqui me cumprimentou ali dizendo que eu tinha casado há 10, 15 anos atrás. Né? Então isso vai somando e na hora H, na verdade, contribui de alguma forma para se chegar onde chegou. Desembargador, o presidente do TJ, doutor Aderson, dizia para a gente e reforçava que a justiça que tarda é aquela que falha. Como que o senhor avalia esse novo desafio e como implementar e auxiliar nesse processo de resolução junto ao Tribunal de Justiça para apresentar essa justiça de uma forma célere à população? Pois bem, as grandes obras não se as faz sozinho. É um conjunto, é uma organização. E, neste sentido, a obra da construção da justiça, que é dia a dia, é um processo mesmo. Cada dia nós temos que refletir naquele dia se fomos melhor do que no dia anterior, se produzimos mais que o dia anterior. E no dizer, nas palavras do desembargador Erivan, hoje eleito Corregedor-Geral de Justiça, a nossa meta principal mesmo é a produtividade. Por que a produtividade? Porque ela é a resposta
do anseio, do desejo, da inquietação, da inquietude do cidadão de ver o seu processo decidido. E nós temos essa mesma linha de raciocínio, desembargador Erivan, que é importante que nós tenhamos essa disposição. E, na verdade, deve ser até sacrificiosa mesmo, porque o expediente normal não dá para se demandar, debelar todo o acervo. Então, nós temos que nos esforçar de ir além em benefício daquele que é o destinatário da ação pública da justiça, que é o jurisdicionado. Nesse sentido, a atual estrutura do Tribunal de Justiça, inteligência artificial, digitalização, tudo isso na avaliação que o senhor fez. O senhor conhece a justiça desde longe de Teresina até mais próximo, na primeira instância, agora chegando na segunda. Melhorou essa estrutura? É possível dar essa resposta que ele pediu? Sim, é possível, a depender da disposição de cada qual. Mas todos têm essa disposição de fazê-lo. Nós estamos, o desembargador Erivan tem uma frase interessante, nós estamos com um aparato de um BMW, um carro até que ele sofistica mais lá. Quer dizer, toda a tecnologia possível e almejada, e desejada, e exigida, o Tribunal de Justiça do Piauí tem. Na verdade, convenhamos, sem puxar brasa para a própria sardinha, mas é um tribunal dos mais organizados do Brasil, é um tribunal dos mais coesos do Brasil, é um tribunal que mais produzem no Brasil, é o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Então, a nossa contribuição, a nossa disposição, o nosso bem-querer é exatamente de contribuir para que o jurisdicionado seja muito bem aquinhoado nesta quadra que está vivenciando da nossa justiça. Desembargador, o senhor falava durante as suas respostas muito essa conexão com a juventude, como o senhor ia nas escolas, conversava com esses que almejavam a jurisdição, que almejavam esse setor judiciário do nosso país. E o senhor percebe que os desafios são outros, com a tecnologia, com tudo mudando hoje em dia e com que os processos, inclusive, se tornem mais céleres? O senhor percebe que essa mesma juventude que quer chegar onde o senhor chega hoje possui novos desafios ou são os mesmos de anos atrás? Olha, o homem é o mesmo desde que existe. Os problemas humanos são os tais, sempre os tais. Mas ele modifica-se, ele evolui, ele muda. Dizia o padre Vieira que o homem não é o mesmo o tempo todo. Então ele busca o conhecimento, busca adequar-se à tecnologia. E aqui, mas os problemas são os mesmos. É o problema de vencer na vida, é o problema de como chegar lá, é o problema de esforçar-se para chegar lá. E eu acredito que a juventude hoje está também nessa mesmo diapasão que eu tinha, que eu sou de 1950, está nesse mesmo diapasão de querer avançar, de querer progredir, vencer na vida. E o caminho que eu indico é o caminho da escola. Eu costumo dizer que o caminho da escola é o caminho do palácio, ou dos palácios. Quer dizer, eu sou de origem paupérrima. A minha mãe era quebradeira de coco, lavadeira de roupa. E analfabeta, morreu com 92 anos como nasceu, sem uma letra sequer de saber letra. A história do senhor começa onde? Em que lugar? A minha história começa em 1950. Meus parentes, minha mãe, era agregada de uma fazenda em Amarante, fazenda Santa Rosa do senhor Vilarinho. E lá nós morávamos em Tapera, casa coberta de palha, o chão batido, as paredes de palha e tudo. De modo que um dos meus maiores desejos que eu tinha, quando rapaz e adolescente, era morar numa casa coberta de telha e de tijolo. Eu vim realizar isso em 1971, quando cheguei em Teresina. Vindo já no Maranhão, nós fomos de Amarante para o Maranhão em 1950 e retornei em 1970. Mas então é isso, quando você tem esperança, tem fé, eu costumo dizer que a esperança é a seiva da vida. Você não consegue viver sem esperança. E aquele que confia, diz o profeta Isaías, não se desespera, porque sabe em quem tem confiado e, na verdade, a resposta virá mais cedo ou mais tarde, a qualquer momento. Chegar ao Tribunal de Justiça, portanto, é a história que o senhor, era a resposta que o senhor esperava? Aliás, é mais do que eu esperava. Na verdade, eu esperava viver de uma noite para um dia e do dia seguinte para o outro. Não tinha outra esperança. Mas a minha mãe, apesar de analfabeta, tinha a visão de que eu tinha que ir para a escola porque eu era muito raquítico e não dava para produzir na roça, para sustentar. Então, ela aconselhou que procurasse a escola. Por isso é que eu tenho essa preocupação de estar sempre na escola pública, principalmente para dar o meu exemplo
a criançada. Quase 4 décadas de magistratura, doutor Antônio. Como é que o senhor avalia essa transformação da sociedade, claro, também do direito, ao longo dessas quase 4 décadas? O senhor chega a uma corte que hoje implementa a inteligência artificial, implementa outras plataformas. Como é que o senhor avalia essa trajetória de quase 4 décadas, as transformações sociais, já que o senhor trabalhou muito tempo na vara de família, e esse desafio de implementar agora elementos de tecnologia, até mesmo inteligência artificial? Pois bem, é verdade. Eu só quero fazer distinção de 2 cérebros. O cérebro humano, com os seus sentimentos humanistas e humanitários, e o cérebro da máquina, da tecnologia. Na verdade, eu costumo dizer que nós não podemos nem devemos sobrepor a tecnologia aos sentimentos humanos e ao cérebro humano. De modo que, para mim, ela é apenas um auxílio, é um mecanismo de auxílio para a questão tempo. Mas o mais importante que a questão tempo é a questão daquilo que se propõe, que é solucionar o problema da população, as suas angústias por justiça, não é? E já vem preconizado desde o Sermão da Montanha, do próprio Cristo, bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça. Geralmente você tem sede de água e fome de comida, mas a justiça engloba a água e a comida, quer dizer, é mais importante do que o próprio alimento físico que se digere. Desembargador, o senhor é um homem que veio do campo, sua família, por consequência, assim como boa parte da população piauiense ainda vive na zona rural e tem as dificuldades que nós já sabemos. O senhor entende que a justiça ela tem caminhos para chegar mais diretamente a essa população? Quais são esses desafios de fazer com que a justiça, por mais que até paradoxal que seja, possa ser mais acessível a todos, não somente aqueles que moram aqui em Teresina ou nas regiões metropolitanas do estado? Pois bem, tem um salmo que me comove muito e eu tenho como meta, é o que diz: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e por isso bendirei a Yahvé. Porque, na verdade, a justiça está íncita a cada um de nós, a todo homem, ele sabe ter um senso de justiça. Todos sabem qual é o lado direito e o lado esquerdo do seu corpo, tal qual é a justiça. O problema na justiça, se é que é problema, não é o saber o que é justo, o que é certo, é o modus operandi de alcançá-lo, que é o chamado processo, não é? E nós temos hoje, recentemente, tivemos um presidente Illo, que tem também o mesmo sentido do atual presidente Adesso, de levar, não é popularizar a pena, mas de levar a justiça aos recônditos do Piauí, o mais distante, através do justo acesso. Tenho como um bom programa, tenho participado, inclusive participei em várias instalações do justo acesso e vejo a alegria da população com aquela oportunidade que tem de encontrar ali no justo acesso a justiça estadual, a justiça federal, do trabalho, INSS, do governo do estado, da entidade civil, assim, é uma parada de coisa. É o suficiente? Não, não é. Não é o suficiente. Isso é um processo. Deva ser permanente, deva ser ampliado cada vez mais. Na verdade, o administrador não pode olhar para trás. Tem que olhar para frente, para ter como referência não o que passou, mas o que virá, o que poderá vir e se esforçar para isso. Eu comparo sempre as administrações públicas como uma corrida de revezamento. Ninguém consegue sozinho de nivelamento sair do começo e chegar até o fim. Ele tem os estágios de passar o bastão para outro. Por isso é que é revezamento. Então, aquele que pega o bastão hoje tem o dever e a consciência e a preocupação de correr mais do que o que correu anterior. E esse é o que a sociedade espera. Espera sempre e mais. Olha, eu quero agradecer a presença do senhor, desembargador Antônio Soares. É muito bom conhecer a história do senhor, saber que no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí tem um conjunto de desembargadores, letrados, que conhecem o dia a dia do judiciário e também pessoas que conjugam a esse conhecimento a sua história, né, e a sua origem. Quero agradecer, dizer que é um prazer recebê-lo, desejar sorte nessa missão, que, como o senhor disse, o senhor já conhece a história do Tribunal de Justiça,
O bastão está na sua mão e o senhor vai dar o seu melhor. Eu tenho que fazer o melhor para mim, com certeza. Muito obrigado, desembargador, pela presença aqui conosco. Muito obrigado, eu agradeço e cumprimento a todos os que estão em casa, nos assistindo, levando uma mensagem de esperança de que nós estamos com esse imbuído nesse propósito de melhor servir a população com a jurisdição que nós temos em nossas mãos e em nosso ombro e no nosso coração. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador, pela participação aqui com a gente.